Imagina só, a pessoa dedica a vida inteira para dominar um instrumento e, de repente, os próprios músculos se voltam contra ela. É sobre isso que vamos conversar hoje. A gente vai mergulhar num estudo científico que revela uma crise bem silenciosa, sabe? Que acontece dentro das orquestras. É um problema que pode encerrar carreiras e que afeta muito mais músicos de metais do que se imagina. Se a gente parar para pensar, quais são os maiores riscos na carreira de um músico? A maioria das pessoas vai pensar em problemas de audição, ou talvez lesões nas mãos de pianistas e violinistas. Mas olha, para um trompetista ou um trombonista, o perigo está num lugar muito mais íntimo, nos músculos do rosto. Pensa nesse número por um instante: 59%. Um estudo com quase 600 músicos profissionais de orquestra descobriu que sim, 59% deles relataram sofrer de distúrbios de embocadura. É mais da metade. A gente não está falando de um problema raro, mas de uma epidemia silenciosa que assombra as salas de concerto. E a coisa fica ainda mais séria. Desses músicos afetados, 26%, isso é mais de um quarto, relatam um sintoma bem específico e preocupante: cãibras nos músculos do rosto. E, como a gente vai ver, essa cãibra pode ser um sinal de algo muito mais grave se desenvolvendo. E qual é o impacto disso no mundo real? Bom, 16% desses músicos já tiveram que se afastar do trabalho, tiveram que tirar licença médica por causa desses problemas. Isso significa concertos cancelados, cadeiras vazias na orquestra e, o mais importante, carreiras e fontes de renda em jogo. Ok, para a gente entender essa crise a fundo, vamos seguir esse roteiro. Primeiro a gente vai ver a dimensão do problema. Depois, vamos entender qual é a ferramenta vital que está no centro de tudo isso. Aí a gente analisa as estatísticas, identifica os fatores de risco, faz a conexão com o diagnóstico bem temido e, por fim, busca um caminho para a prevenção. Então, vamos lá. Primeira parte: um problema generalizado. O estudo deixa bem claro: não são casos isolados ou alguns músicos que não praticaram o suficiente. A gente está diante de um risco ocupacional significativo, uma epidemia mesmo, que acontece bem longe dos olhos do público. Agora, a segunda parte, a ferramenta vital. Para entender de verdade por que isso é uma crise, a gente precisa falar sobre a ferramenta no centro de tudo, a embocadura. Para um músico de sopro, isso não é só uma parte do corpo, é a fonte da sua arte. Mas afinal, o que é a embocadura? É essa interação incrivelmente precisa entre os músculos dos lábios, do rosto e da língua. Pensa nela como as mãos de um cirurgião ou os pés de um bailarino. É um sistema muscular treinado por anos a fio para ter resistência, para ter delicadeza, mas que, como a gente vai ver, é surpreendentemente frágil. E aqui, o estudo faz uma distinção que é crucial. Uma coisa é fadiga. Todo músico sente os músculos cansados depois de um ensaio longo. Isso é normal. Outra coisa, bem diferente, é um distúrbio. É quando o músico perde aquele controle fino, sabe? As notas começam a rachar, a performance é de fato prejudicada. É aí que o sinal de alerta acende. Certo, terceira parte, as estatísticas. Agora vamos mergulhar nos dados. Aquele número de 59% é só o começo da história. A pesquisa mostra pra gente exatamente quem corre mais risco e quais são os problemas que esses músicos enfrentam no dia a dia. E aqui, a gente vê uma tendência muito clara. Músicos de instrumentos que exigem mais tensão nos lábios para alcançar notas agudas, como a trompa e o trompete, são os mais afetados. Quase 2/3 deles relatam problemas. É uma taxa bem maior do que a de músicos de instrumentos mais graves, como o trombone, por exemplo. E os sintomas são o pesadelo de qualquer músico. Quase 30% sofrem de bloqueio de ataque. Imagina tentar começar uma frase musical e o som simplesmente não sair. Outros lutam para conseguir as notas agudas ou perdem a precisão, o que resulta em notas rachadas. Para um profissional, isso não é um pequeno incômodo. São falhas que podem custar o emprego. Quarta parte, fatores de risco. Isso nos leva a uma pergunta central: o que torna um músico vulnerável? A pesquisa foi fundo para tentar identificar os fatores que aumentam o risco de desenvolver aquele sintoma mais preocupante que a gente falou antes, as cãibras. O primeiro grande sinal de alerta que o estudo encontrou foi a mudança de técnica. Músicos que, em algum momento da carreira, fizeram uma alteração grande na forma como posicionam os lábios ou tocam o instrumento, eles mostraram um risco drasticamente maior de desenvolver problemas. E o quão maior é esse risco? Mudar a técnica da embocadura aumentou a chance de ter cãibras em quase 2,5 vezes.
Isso sugere que o cérebro e os músculos criam um caminho neural muito específico, e mexer nisso pode ter consequências bem perigosas e inesperadas. O segundo fator de risco tem a ver com o motor do som, a respiração. Assim como a embocadura, a técnica de respiração é um pilar. E o estudo descobriu que fazer mudanças drásticas na forma como um músico respira também é um caminho bem arriscado. Mudar a forma de respirar mais do que dobrou o risco de desenvolver câimbras. O que esses dois fatores nos dizem é que o sistema neuromuscular que controla a execução de um instrumento de sopro é incrivelmente bem sintonizado. Alterações bruscas nesses pilares, embocadura e respiração, podem desestabilizar o sistema todo. E agora, um achado, nossa, muito intrigante. Nesse estudo específico com músicos, as mulheres apresentaram quase o dobro da frequência de cãibras. Isso é um paradoxo, porque no mundo médico em geral, um distúrbio de movimento parecido, chamado distonia focal, é muito mais comum em homens. Ou seja, parece que tem algo único acontecendo no contexto da música que vira as estatísticas de cabeça para baixo. Quinta parte, a conexão com a distonia. Mas por que tanta atenção nesse sintoma da cãibra? Porque ele pode ser a ponta do iceberg, um sinal precoce de uma condição neurológica que é o terror dos músicos no mundo todo. As cãibras são um sintoma clássico da distonia de embocadura. E isso não é uma fraqueza muscular, é um problema neurológico. O cérebro, ao tentar executar uma tarefa super treinada como tocar trompete, começa a enviar sinais contraditórios para os músculos. O resultado é a perda de controle e, em casos graves, a incapacidade total de tocar. Isso nos leva a uma conclusão meio assustadora. Aqueles problemas que parecem ser técnicos, o bloqueio de ataque, as notas agudas que não saem, talvez não sejam só falhas de prática. Eles podem ser os primeiríssimos sinais de alerta de que o cérebro está começando a ter dificuldade para controlar os músculos da embocadura. Podem ser os primeiros passos no caminho para a distonia. E a nossa última parte, rumo à prevenção. Diante de um quadro tão preocupante, qual é a esperança? Felizmente, a pesquisa não só diagnostica o problema, ela também aponta o caminho para a solução: a prevenção. E o primeiro passo é exatamente este, a consciência. Ao saber que quase 60% dos colegas enfrentam esses problemas, o músico pode se sentir menos isolado. Ao entender que mudanças bruscas de técnica são um fator de risco, professores podem orientar seus alunos de uma forma mais segura. E os médicos, com esses dados em mãos, podem reconhecer os sinais de alerta antes que uma carreira seja destruída. Esse estudo nos mostra que a pressão para alcançar a perfeição pode ter um custo físico real. Mostra a fragilidade do controle neuromuscular que é preciso para criar música e a importância de ouvir os sinais que o corpo dá. A ciência nos oferece um mapa do problema. A questão que fica é, como é que a comunidade musical, professores, maestros e os próprios músicos vai usar esse mapa para proteger seus artistas e, por consequência, a própria arte?